Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Júnior e nessa oportunidade nós iremos falar sobre uma importantíssima lei que vai contribuir aí para a sua aprovação, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Essa lei federal, ela foi criada, foi desenvolvida com a finalidade de regulamentar o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, né, que diz: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, a Lei 13.022, ela foi criada com a finalidade de regulamentar esse parágrafo tão importante da nossa Constituição Federal, que se encontra justamente no capítulo da segurança pública. Então, o que é que acontece? Quando nós falamos dessa legislação, nós precisamos entender algumas características a respeito da Guarda Municipal, né? No meio jurídico, muita coisa se discute a respeito da natureza da Guarda Municipal, né? Se é um órgão de segurança pública, se não é. Enfim, essas discussões mais aprofundadas nós deixaremos, né, para as academias. Aqui nós estamos nos preparando para concurso público, então devemos ser objetivos. O que é que acontece? O que é que a gente precisa saber sobre a Guarda Municipal? Precisamos entender que ela não está no rol taxativo, né? Quais são os órgãos que estão no rol taxativo? É a Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Aí nós temos aí, no âmbito dos municípios e do Distrito Federal, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro e também nós temos agora a Polícia Penal. Então, o que é que a gente precisa entender? Nós precisamos entender que, embora a Guarda Municipal não esteja nesse rol que é taxativo, significa dizer que é aquilo que está em lei, né? Nós não podemos criar um novo órgão para integrar ali esse rol, né? Esses órgãos que nós acabamos de descrever. Entretanto, a Guarda Municipal ela faz parte aí, da estrutura da segurança pública, né? Se encontrando ali, no parágrafo 8º desse mesmo artigo que fala sobre esses órgãos de segurança pública. E qual é a função da Guarda Municipal de forma genérica? O que é que você deve entender quando a gente fala que a Guarda Municipal ela faz parte da estrutura da segurança pública? Você deve entender que a Guarda Municipal exerce uma força de apoio a esses órgãos que nós elencamos aqui, Polícia Federal, PRF, DPEM, né? Polícia Civil, PM, Corpo de Bombeiro e Polícia Penal. E aqui na nossa introdução, nós precisamos destacar algumas características dessa lei que se apresenta, né, como sendo o objeto de nosso estudo nesse momento, que é a Lei 13.022. Né? Essa legislação, nós temos que entender que ela tem um caráter aí ordinário, né, já que regulamenta, já que traz normas. E tem também uma característica muito importante, que ela se trata de uma legislação federal. Além disso, essa legislação, né, em escala federal, ela busca padronizar a forma como as guardas civis municipais ou guardas municipais se apresentam, se organizam em todo o território nacional. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que ela apresenta, né, essas normas gerais e que o detalhamento operacional das guardas municipais vai ficar aí sob o encargo da administração municipal, né? Então serão os municípios que vão falar sobre o detalhamento operacional. O que a gente poderia citar como um detalhamento operacional exercido pelos municípios? A gente fala basicamente sobre a ação das guardas municipais. Por que não citar aqui a ronda municipal ostensiva, né? As famosas ROMUS. Então, passando para um tópico agora que também se apresenta como sendo muito importante dentro dessa discussão, né, que a Lei 13.022 nos apresenta, que é a respeito da criação das guardas municipais dentro do âmbito municipal, né? O que é que acontece? Nesse nosso resumo aqui, a gente organizou de forma lógica para que você entenda, né, a princípio, o que vem a ser a Guarda Municipal,
como a Guarda Municipal é criada, e depois aqui nós iremos falar a respeito das possíveis denominações da Guarda Municipal. Então vamos lá. A Guarda Municipal, né, no que diz respeito à sua criação, já estava previsto, né, no dispositivo legal e constitucional, no artigo 144, parágrafo 8º, que seria criada, né, de maneira facultativa, né, poderão, destinadas à proteção dos bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Ou seja, a própria Constituição já explicava como as guardas municipais elas iriam ser instituídas. Porém, a criação da Guarda Municipal dentro do Estatuto das Guardas Municipais, ela faz questão de enfatizar mais uma vez como essa criação vai acontecer. Lá no artigo 6º dessa lei que nós estamos estudando. Então, a criação da Guarda Municipal ela vai acontecer de forma facultativa. Ou seja, a administração municipal ela vai ver a conveniência e a oportunidade, vai fazer um estudo ali de viabilidade, vai ver as condições financeiras do município, vai ver se realmente existe essa necessidade de instituir uma guarda municipal. E a partir disso, é que de forma facultativa, depois de forma colegiada, né, por meio de uma proposta na Câmara Municipal, ou até mesmo pela uma própria iniciativa do Poder Executivo, o prefeito, vai lá e decide criar, né? Faculdade está relacionada a isso, né? A decisão. Então, o que é que acontece? Quando o prefeito ou até mesmo a Câmara vota um projeto de lei por própria iniciativa da Câmara, né, dos vereadores, e consegue aí aprovar a criação da Guarda Municipal no âmbito dentro do município, por assim dizer, nós precisamos entender que essa criação ela estará aí, vinculada à existência de uma lei, né? Não há Guarda Municipal sem uma lei que a crie. E qual é a característica dessa legislação que vem aí com a finalidade de instituir a Guarda Municipal dentro do município, né? O caráter dessa legislação também é ordinário. E aqui você precisa prestar muita atenção, porque dentro das questões que caem em prova a respeito desse assunto, que é um assunto relativamente fácil, desde que você preste atenção, desde que você faça a leitura aí dos materiais, né, das indicações também que a gente vai fazer no próprio material de apoio dentro do PDF. Desde que você se esforce, você não vai ter nenhum problema aqui com esse tipo de legislação. É muito simples, né? Não foge assim do teu conhecimento de mundo. Vai ter que se esforçar, vai ter que ler bastante, né? Vai ter que conhecer bem a letra de lei, porque é basicamente o que acontece. Entretanto, tem algumas características que o próprio Estatuto Geral das Guardas Municipais ele não acaba destacando aqui nessa oportunidade. Porém, nós, né, que nos preocupamos com a tua formação, que nos preocupamos aí com esse momento de preparação tão importante, né, que é para adquirir aí uma vaga no serviço público, nós vamos aqui destacar e apresentar realmente aquilo que cai em prova. Veja só, a característica desta lei municipal ela é ordinária, ou seja, seguindo o mesmo padrão do próprio Estatuto Geral das Guardas Municipais, da Lei 13.022. Né? É ordinária, ou seja, vai trazer aí aspectos, normas, detalhes genéricos a respeito da Guarda Municipal. Né? Quais são esses detalhes que a gente pode aqui destacar? As atribuições da Guarda Municipal, o número de efetivo, o salário e uma coisa aqui que você que está estudando para a Guarda Municipal ama, né? Que é armamento. Então, a própria lei de criação da Guarda Municipal dentro do município vai falar a respeito de todas essas características. Então, a gente tem que prestar atenção, porque a legislação aqui ela é ordinária. E as bancas, elas amam trocar esse termo aqui, ordinária, e colocar complementar. Lembre, não é legislação complementar, é legislação ordinária. Tá certo?
Então você não pode ser bizonho, né? Você não pode deixar uma questão dessa aqui vir em prova e simplesmente vacilar, né? A oportunidade ela vai vir e você vai abraçá-la, né? Você não vai vacilar. Então vamos lá. Não é a legislação complementar, porém eu coloquei aqui um exemplo do que a legislação complementar ela acaba discutindo, ela acaba aí assegurando ao servidor público. Por exemplo, aspectos relacionados à previdência, né? E outra característica quando a gente fala da criação da Guarda Municipal é que a gente tem que entender que a subordinação da Guarda Municipal está aí atrelada ao chefe do Executivo Municipal, né? Do Poder Executivo Municipal. Professor, quem é esse chefe? Olha, para deixar claro aqui, né? Esse chefe do Poder Executivo Municipal nada mais é do que o prefeito, minha gente. Não tem como errar um tipo de questão dessa aqui. Você se prepara no CEPEM, certo? É simplesmente impossível você errar uma questão dessa. Então vamos lá. Ó. Um outro aspecto muito interessante que eu já coloquei aqui na ordem para que o estatuto fique ainda mais fácil do que ele já é, como a gente falou, é que você entenda aqui quais são as possíveis denominações da Guarda Municipal. O que é que eu quero dizer com denominação? Nada mais é do que o nome, né? Do que a forma como nós iremos chamar as respectivas guardas municipais que serão criadas aí nos mais de 5.000 municípios em nosso país. Então vamos lá. Qual é o nome mais comum, mais tradicional, que inclusive influenciou o próprio nome da nossa legislação, né? Que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. O próprio termo, né? Aqui, ó, Guarda Municipal. Né? Que você jamais, em hipótese alguma, pode deixar alguém lhe chamar de guardinha, né? Quando você for servidor público. Porque, ó, tá aqui, Guarda Municipal, essa importantíssima função, né? Que dá apoio aí às forças de segurança pública. Porque, de acordo com o artigo 144, a Guarda Municipal ela não é um órgão de segurança pública, entretanto, faz parte da sua estrutura. Então, vamos lá. Primeira nomenclatura possível, né, de acordo aí com o artigo 22 e parágrafo único do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Nós temos aí o mais comum, que é a Guarda Municipal. Temos também a possibilidade aí, ó, de chamarmos a nossa Guarda Municipal como Guarda Civil ou como Guarda Civil Municipal, ainda como Guarda Metropolitana, e como também a gente tem essa outra possibilidade aqui, ó, Guarda Civil Metropolitana. Então são essas combinações. Mas de repente, né, deixa eu virar aqui para você. De repente, dentro do teu município, você conhece a Guarda Municipal como Polícia Municipal. E aí, professor? E aí, meu querido aluno? O Estatuto Geral das Guardas Municipais não trata sobre esse aspecto, né? Então, a questão de prova ela vai ser muito objetiva, você não precisa se preocupar com essa característica e tem que entender o que está aqui, ó, em lei, dentro dessa lei federal, né? Mas, respondendo à própria indagação que eu criei, e a Polícia Municipal? Bom, a criação dessa nomenclatura, né, Polícia Municipal, ela acontece no âmbito do município, né? Então, isso aqui não tem nenhuma relação com o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Dentro aí do universo político, né, há muita discussão, os guardas municipais, né, a classe tem lutado aí pela possibilidade aí de inclusão desse termo Polícia Municipal dentro aqui desse rol, né? E embora a gente entenda que o poder de polícia, né, a ideia de trabalhar com polícia na rua, ali exercendo a representatividade do Poder Executivo Municipal, ela aconteça, não é permitido, né? Pelo menos de acordo com o que está no Estatuto Geral das Guardas Municipais, essa nomenclatura. Isso aqui já é uma particularidade específica de um município, né? Existem alguns municípios no Brasil, não são muitos, que adotaram aí essa legislação de forma muito específica dentro do âmbito municipal e alterou o nome da Guarda Municipal, né, que poderia ser uma dessas aqui, para a Polícia Municipal, mas isso aí é uma coisa muito específica desse município, ou desses municípios, melhor dizendo. Então, o que é que você precisa saber?
Guarda Civil Municipal, Guarda Civil, Guarda Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana e o próprio termo mais tradicional, que é a Guarda Municipal. Outra característica aqui que a gente precisa destacar, e você não pode jamais errar uma questão dessa daqui em prova, porque se eu lhe ver no meio da rua, a briga vai ser feia, sabendo que você errou um negócio desse aqui, certo? É justamente a respeito do número, né, da Guarda Civil Municipal, né? As empresas aí responsáveis pela telecomunicação no nosso país, ela deixará aí dentro do âmbito municipal um número específico para o acionamento da Guarda Municipal. Qual é esse número? 153, certo? Não tem como errar. 153. Professor, pelo que o senhor falou até aqui, a Guarda Municipal, né, tem uma estrutura bem semelhante assim às polícias, né, de um modo geral. Meu querido aluno, tem sim, mas a gente não pode confundir, certo? A Guarda Municipal ela tem um papel constitucional específico e não pode ser entendida como uma pequena PM, né, como muitos entendem, né, ou uma polícia inferior à PM. Tem o seu poder de polícia, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais à frente sobre essa característica. Entretanto, a gente deve entender que a função da Guarda Municipal é essa daqui, ó. É a proteção, que a gente vai ver daqui a pouco, que é preventiva, né, dos bens, serviços e instalações, de acordo com o artigo 144, que é o que abriu aí precedente, né, porque se trata de uma legislação de eficácia limitada e que precisava aí de uma legislação que regulamentasse. Foi daí onde surgiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais, né? A gente vai entender que essa é a função da nossa querida instituição Guarda Municipal. Bom, pessoal, dando continuidade aqui a outros aspectos da nossa querida Nação Azul Marinho, né, da nossa Guarda Municipal, de acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei Federal 3.022, nós temos que entender que o detalhamento operacional ele precisa seguir algumas regras dentro dos municípios, né? O detalhamento operacional, justamente aqueles outros detalhes que nós acabamos de apresentar, né? Que seria feito pelo município. Só que não vai ser feito pelo município com 100% de liberdade, né? Isso é uma coisa óbvia. Então, o que é que acontece? Nós encontramos aqui a proibição destinada, né, à estrutura hierárquica da Guarda Municipal. Que proibição é essa? Né? A proibição da utilização de denominação, né, que aqui inclui postos, graduações e títulos. A proibição do uso de uniformes distintivos e condecorações que sejam idênticas às forças militares. E quando a gente fala de força militar aqui nesse contexto, é interessante você entender que é um aspecto genérico. Nós não estamos falando especificamente ao Corpo de Bombeiro Militar, à PM, nos estados, né? Nós estamos falando aqui de aspecto geral, que inclui, né, a ideia também das Forças Armadas. Então, seguindo adiante aqui, ó. Quais são as características que marcam a figura da Guarda Municipal, né? Quais são as características que carimbam esse selo dessa importante instituição para a nossa sociedade? Vamos lá, ó. A gente tem que lembrar que, de acordo com o artigo 2º, é uma instituição de caráter civil, o que faz todo sentido diante aqui das proibições que nós acabamos de elencar. Lembrando também que é uma instituição uniformizada. E aqui você vai ter que ter muito cuidado, porque, ó, uniformizado é diferente de fardada. Se na sua prova vier esse termo aqui, em vez de uniformizado, está errado, né? O texto de lei é objetivo quando diz que é uniforme e não fardamento ou farda, certo? Se vier isso na sua prova, você, como um bom aluno que é, bem preparado aqui no CPEM, vai dizer isso aqui é bola fora, né? Eu não posso marcar o X nisso aqui e dizer que isso é correto. Tranquilidade? Então, seguindo em frente. A respeito do uniforme, lá no artigo 21, nós temos uma importantíssima informação, que diz que esse uniforme ele deve ser preferencial.
preferencialmente azul marinho. Significa dizer que não é obrigatório, é preferencialmente. Né? As guardas municipais podem ter um uniforme de uma outra cor, se vier uma questão abordando essa ideia. Pode? Claro que sim, não há nenhum impedimento, certo? Então, seguindo em frente, outra característica da guarda municipal, que precisa ser uniformizada, que tem um caráter civil, é também ser armada. E aqui a ideia de ser armada depende aí de umas outras regulamentações e de uma outra legislação, né? Por exemplo, a Lei 10.826, que é a lei do Estatuto do Desarmamento, né? Então, lá tem as regrinhas, né, de quando o guarda municipal, de acordo com essa legislação, que também é federal e específica, poderá usar a arma, né? E quando eu falo de uso aqui, eu falo em uma característica genérica, porte e posse. Seguindo em frente, aqui a gente apresenta algumas hipóteses de suspensão do uso de arma, né? Da utilização de arma. Quando é que o guarda municipal ele vai ter aí o seu direito, né, de andar armado suspenso, né? Uma coisa que já é um pouco complicada, porque dentro do nosso ambiente jurídico ainda se discute muito essa disponibilidade da arma para o guarda municipal, né? E além disso, nós já temos aqui também hipóteses em que esse servidor público, que você no futuro, né, se não tomar cuidado, vai aí se enquadrar em uma dessas hipóteses, né? Mas você é uma pessoa altamente ética, bem preparada e vai se esforçar para que isso não aconteça, né? Não seja bizonho, tá certo? Então vamos lá, ó. Quais são essas hipóteses? A primeira hipótese, né, que é uma coisa bem intuitiva, bem óbvia, é a de restrição médica. A segunda hipótese é por decisão judicial. E a terceira hipótese em que o guarda municipal ele vai ter aí a suspensão, né, da utilização do armamento vai ser por justificativa aí de medida. Oxi, professor, como assim justificativa de medida? Nesse aspecto aqui de justificativa de medida, a gente pode apontar a seguinte situação, né? Vamos dizer que a guarda municipal ela é armada, e daqui a pouco a gente vai ver essa característica também. E dentro dessa guarda municipal armada, obrigatoriamente existe a corregedoria, né? E a corregedoria ela apresenta aí um código disciplinar, né? Um código de conduta para esses guardas municipais aí dentro do âmbito municipal. E de repente esse guarda municipal ele acabou infringindo, né, alguma desses regulamentos. E não foi uma infração leve, por assim dizer, né? Foi uma coisa grave. Então, o dirigente da Guarda Municipal, né, o comandante da Guarda Municipal, ele vai vir e vai justamente indicar, né, que tem uma justificativa para que ele não se utilize do armamento. Professor, o senhor acabou de falar que é proibida a utilização de postos, graduações e títulos e disse que o comandante da guarda, como assim? Olha, gente, a palavra comandante, por mais que a gente associe ao militarismo, né, associar aqui, ó, às forças militares, a gente tem que entender que é uma nomenclatura que a gente usa para se referir à pessoa que exerce gerência, né, a pessoa que exerce liderança diante de uma instituição, né? Então, comando é isso. Beleza? Então, ó, seguindo em frente aqui, no estudo da nossa lei, a gente precisa destacar também, né, qual é a função da Guarda Municipal. A gente já falou inúmeras vezes aqui nesse período que estamos juntos sobre essa função, né, que é a proteção municipal dos bens, serviços e instalações. Só que não é qualquer tipo de proteção, ó. É uma proteção preventiva e você também tem que entender outra coisa. Essa proteção preventiva exercida pela Guarda Municipal, ela deve respeitar as ressalvas aí relacionadas à competência de outros órgãos de segurança pública. Então, o que é que acontece?
Eu até coloquei o exemplo aqui, ó, patrulheiro, protetor e amigo, né, que é o lema da Guarda Municipal, geralmente está lá assim no brasão, né, no colete desse servidor, que é justamente fazendo menção a essa ideia de proteção preventiva, né, não é uma proteção repressiva que vai lá e reprime o crime, né, tenta evitar que o crime, que as infrações de natureza administrativa, de natureza penal, venha acontecer, né, no âmbito municipal. Então, como é que a Guarda Municipal ela exerce essa proteção municipal preventiva? Ela exerce por meio do poder de polícia administrativa, né? Então, professor, então a Guarda Municipal tem um poder de polícia? Tem, né? Tem um poder de polícia, assim como qualquer um outro órgão, né, que exerce fiscalização dentro do âmbito municipal, vai ter, né? Não significa dizer que a Guarda Municipal tem um poder de polícia ostensiva como a polícia militar, por exemplo, né? Ou até mesmo de polícia repressiva como a polícia civil, não, né? Tem o poder de polícia administrativa, que é para exercer justamente essa fiscalização, para evitar que esses crimes, que essas infrações venham a acontecer. Então vamos lá, ó. O que vem a ser o poder de polícia? A gente vai encontrar o conceito de poder de polícia justamente no artigo 78 do Código só um pouquinho aqui, só um instantinho, do Código Tributário Nacional, né? Perdão aí o esquecimento, muitas informações, vamos lá. Do Código Tributário Nacional, né? No artigo 78, que apresenta o poder de polícia como sendo uma função típica da administração pública, que exerce esse poder de polícia justamente por essa esfera do poder, que é o executivo, né? E o executivo na esfera federal, estadual e municipal. E como é que esse poder de polícia ele acontece? É simples, ó. O poder de polícia ele visa aí limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade, né? E além disso ele regula prática de ato ou abstenção de ato em prol do interesse público e do bem-estar social, beleza? Não é qualquer bem-estar aqui não, tá? Eu vou até anotar para que você não esqueça, ó. É o bem-estar social, beleza? Bem-estar social, né? E esse interesse público de bem-estar social estará relacionado, dentre outros diversos aspectos, aqui, ó, a saúde, a segurança, a higiene, a ordem e a costume. Somente a isso aqui, professor? Não, existem outros aspectos, né, outras áreas de interesse coletivo, né, de interesse público, que acabam por influenciar, por levar a administração pública, né, a fazer aí o uso desse dispositivo, desse poder que é o poder de polícia, esse poder de fiscalização. Beleza? Então você tem que entender isso, que o poder de polícia administrativa, ele faz sim parte aí desse órgão tão importante. Então, ó, se vier na tua provinha dizendo que a Guarda Municipal ela exerce poder de polícia administrativa, certo? O que é que você vai colocar como correto, né? Essa questão ela estará sim correta. Por quê? Porque o poder de polícia administrativa, como a gente já acabou de destacar, ele é exercido tanto em esfera federal, como estadual, como municipal pelo Poder Executivo. E a Guarda Municipal ela é subordinada a quem? Né? Justamente ao chefe do Poder Executivo e faz parte dessa estrutura. Geralmente está vinculado ao gabinete do prefeito, diretamente, ou aí ligado a uma autarquia específica, mas sempre dentro do Poder Executivo e pode fazer uso aí desse dispositivo. Então isso aqui é uma dica, ó, extremamente importante. Se vier na sua prova, você não vai errar porque você não é bizonho, você é uma pessoa preparada, é uma pessoa inteligente. Então, ó, nesse exato momento nós vamos fechar o bloco aqui, para que você tome um café, para que você tome uma água,
né? Para que você revise aí, confira o nosso PDF, né? E daqui a pouquinho nós voltaremos, tá? Para dar continuidade a esse estudo tão importante que é a Lei 3.022. Não sai daí, beleza? CPEM, o seu sonho, nosso objetivo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade e vamos agora para mais um bloco extremamente importante para a sua preparação. Nós iremos iniciar aqui esse bloco falando sobre os princípios mínimos da atuação da Guarda Municipal. Vamos lá? Para que você entenda melhor o que vem a ser princípio, a gente colocou aqui o conceito, né? Descrevendo aqui e destacando que os princípios são valores inegociáveis, né? Que você não barganha, que você realmente acredita que faz parte da tua natureza, é aquilo que você realmente quer preservar, independentemente de tempo, de idade, enfim. Outra característica dos princípios mínimos da atuação da Guarda Municipal, no que diz respeito a esse conceito aqui, é justamente essa característica temporal, né? Como assim temporal? Né? Temporal no sentido de que, à medida em que o tempo for passando, esses valores que são inegociáveis, eles acabam mudando, se adequando às mudanças que irão acontecer dentro do tempo, né? Por isso que a gente até destacou aqui essa palavra, ó, mutabilidade, né? Que vem de mudança. É a habilidade de mudar. Outra característica desses princípios é que eles são plurais, né? Não existe apenas um princípio, são inúmeros princípios. E lembrando que o texto de lei ele é claro, né? Quando ele destaca que são princípios mínimos de atuação. É o mínimo que você, enquanto servidor da Guarda Civil Municipal, precisa saber para desempenhar um bom trabalho. Então vamos lá. E outra característica desses princípios é que eles são horizontais. Daí para que fique mais didático, que você não venha esquecer e que facilite também na hora que você for fazer a sua revisão, vou colocar aqui do lado o que significa isso. Botar assim, sem hierarquia. Sem hierarquia entre os princípios. Um princípio não é mais importante do que o outro, né? Quando eu falo que não existe hierarquia, a gente está falando justamente sobre a isonomia, sobre a igualdade entre os princípios, no que diz respeito à importância. Beleza? E esse artigo 3º aqui, gente, ele é muito cobrado em prova. Ele não cai não, ele simplesmente despenca. Por isso que é importante a gente destacar aqui esse tópico, né, esse artigo de forma especial para a tua prova, porque ele virá de certeza, Veio o Estatuto Geral das Guardas Municipais, vai ter aí os princípios mínimos da atuação da Guarda Municipal. Então vamos lá, ó. Eu deixei aqui, para facilitar ainda mais a tua aprendizagem, um mnemônico, né, para que você venha decorar quais são os princípios mínimos da atuação da Guarda Municipal, que é o 3PCU, né? Eu coloquei aqui do lado bizu para indicar que realmente é uma coisa que vai facilitar, né, a tua memorização. Então vamos lá, ó. Primeiro princípio, o primeiro P vem de proteção. Proteção de quê? Dos direitos humanos fundamentais. Proteção do exercício da cidadania, e aqui o exercício da cidadania a gente está falando também de forma genérica, né, de forma ampla, não é o que muitas pessoas poderiam entender como sendo o ato de votar, né? Muita gente associa a ideia de cidadania apenas ao ato de votar, né? E cidadania é um conceito muito amplo que envolve todas as suas movimentações enquanto cidadão, né, dentro de uma sociedade civil. Então vamos lá. Garante o exercício da cidadania em diversos aspectos e também garante por meio da proteção as liberdades públicas. Dando continuidade, vamos para o segundo pezinho, né, que fala sobre a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas. Isso aqui também é muito recorrente
em prova, tá certo? E a gente vê aqui mais uma vez o quão importante a Guarda Civil Municipal, a apenas Guarda Municipal, é para a nossa sociedade. Porque um dos princípios mínimos de atuação é justamente a preservação da vida, né? Daí vem também com esse caráter de redução do sofrimento humano, com a diminuição também das perdas. Dando continuidade agora para o terceiro P desse nosso mnemônico, nós vemos aqui, patrulhamento preventivo. Né? Se a sua prova para a Guarda Municipal, falando sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, de forma específica, disser que um dos princípios mínimos de atuação da Guarda é o patrulhamento ostensivo, essa questão, ou essa assertiva, essa alternativa, ela estará o quê? Equivocada, estará errada, tá certo? Então tome muito cuidado, coloquei aqui a estrelinha para que você não caia nessa pegadinha, nessa eventual, nessa possível pegadinha. Outro detalhe aqui que você tem que atentar muito é para o uso progressivo da força, certo? Veja que a palavra aqui, é uso progressivo da força, não é o uso proporcional, aqui como é o caso, por exemplo, da PM, né? O uso proporcional aí diante das eventuais circunstâncias. O que significa dizer quando eu aponto para o uso progressivo da força? Significa dizer que vai ser uma espécie de patrulhamento, de policiamento, por que não dizer, preventivo, né? Que vai aí das ações mais básicas, que é uma conversa, que é uma medida educativa, que é uma orientação, daí já passa também, quem sabe, para uma advertência verbal, até mesmo chegar à multa, né? Dependendo aí do contexto, né? O uso progressivo da força. Dando continuidade ao nosso estudo, nós iremos falar agora sobre as competências, né? As competências, competência, na verdade, geral, e as competências específicas, né? Qual é a parte do nosso estatuto que a gente encontra aí essas informações? No artigo, né, na verdade, no artigo 4 e 5 do Estatuto das Guardas Municipais. Então, vamos lá. A competência geral da Guarda Municipal é justamente essa, proteger, né? Está lá no dispositivo constitucional, né? Está lá, proteger bens, serviços e instalações. Eu acho que a palavra-chave do Estatuto Geral das Guardas Municipais é proteção, né? Por mais que algumas pessoas desinformadas pensem o contrário, né? Mas a Guarda Municipal ela exerce, né, a função de segurança pública dentro aí do município. Por mais que, lembrando mais uma vez, não faça parte do rol dos órgãos de segurança pública. Entretanto, faz parte da estrutura da segurança pública. Beleza? Então vamos lá. Mais uma vez, qual é a competência geral, genérica da Guarda Civil Municipal? Proteger. Agora, proteger qualquer coisa? Não. Proteger bens, serviços, logradouros e instalações públicas ou públicos municipais. Sempre relacionado ao município. Professor, e o que vem a ser esses bens aí de uso comum, especial e dominial, né? Ou dominiais? Bom, gente, para que você venha ter realmente um conceito mais aprofundado, né, do que venha a ser esses bens, eu deixei aqui o artigo 99 do Código Civil, certo? Essa referência que eu estou fazendo aqui, ela vai estar dentro do seu material e você vai poder acompanhar, beleza? Então, nós temos os bens, serviços, logradouros e instalações públicas municipais de uso comum, especiais e dominiais. É isso que você precisa saber. Professor, eu quero saber de maneira mais profunda, eu quero aí entender qual a diferença dos bens, serviços, logradouros e instalações públicas municipais de uso comum, de uso especial e os dominiais. Qual é a diferença entre eles três? Então você faz a leitura aí desse dispositivo que eu coloquei aqui.
dando continuidade ao conceito de proteção do patrimônio público, né? Mais uma vez aqui, ó, nós estamos apresentando o conceito, porque essa parte conceitual ela é extremamente importante para a sua preparação. Ó, quando a gente fala de patrimônio público ou proteção do patrimônio público, é interessante você ter em mente que se trata de um patrimônio não apenas tangível, mas também intangível. Significa dizer que o patrimônio público ele vai além daquilo que é material, vai além, né, dos bens, vai além aí das instalações e dos logradouros, né? Vai muito além, né? Alcança também as coisas que são intangíveis ou imateriais, como a honra, né? Por que não apontar a honra? Por que não apontar também o bem-estar público? O bem-estar público é uma coisa material? Não é, né? É uma coisa intangível, a gente não consegue tocar, a gente não consegue entrar em contato direto, entretanto, é necessário que exista. E daí, nessa oportunidade aqui, nós iremos falar também a respeito das competências específicas, que são aqui, ó, 18 no total. 18 competências. Professor, e onde é que essas competências estão dentro do Estatuto Geral das Guardas Municipais? No artigo 5º, né? Nós iremos iniciar aqui agora e vamos falar de 5 competências específicas, né? A primeira competência é a competência, deixa eu virar aqui, a competência de coibir por meio da presença e da vigilância, né? Todas as infrações que aconteçam aqui, ó, dentro desse contexto. Esse contexto que a gente já falou muito e o código em si, né, o estatuto, melhor falando, o estatuto em si, ele é muito repetitivo no que diz respeito a isso, sempre apontando para o dispositivo constitucional. Olha, prevenir e coibir, né, ações e infrações aí de natureza administrativa, de natureza penal, sempre envolvendo, ó, os bens, os serviços e as instalações. Professor, mas esses bens, serviços e instalações precisam ser permanentes? Não. Eles podem ser tanto permanentes como os temporários, né? No caso, pode ser uma coisa fixa, como também uma coisa que pode mudar de acordo com a necessidade aí do município. Uma outra característica aqui, ó, que a gente pode destacar, meu querido aluno, é justamente a competência de proteger de forma organizada, de forma sistêmica, a população, né? A proteção sistêmica da população. Veja o quão importante é a ação da Guarda Municipal. Uma outra competência específica da Guarda Municipal é colaborar com as demais forças de segurança. Uma coisa que foi apontada lá no início, né, do outro bloco, na introdução, né, do outro bloco, né, que a gente já falou de diversos aspectos aqui da Guarda Municipal. Então, ó, dando continuidade aqui, a Guarda Municipal ela também tem a competência específica de colaborar para a resolução de conflitos que os seus agentes presenciem, né, ou dos conflitos presenciados pelos agentes, né. Outra atribuição aqui, outra competência específica da atuação da Guarda Municipal é justamente a atribuição de trânsito, né? Pode, professor, a Guarda Municipal pode exercer atribuições de trânsito? Sim, meu querido aluno, né? O próprio Estatuto Geral das Guardas Municipais aponta para essa possibilidade, né? Quando ele diz aqui, ó, que essas atribuições podem ser exercidas tanto de acordo com o que está previsto no CTB, como também por meio de convênios com outros órgãos, né? E quem assegura aqui essa possibilidade é ninguém menos, ninguém mais do que o Supremo Tribunal Federal, né? O STF já se pronunciou a respeito dessa matéria e disse sim que a Guarda Municipal ela tem essa competência e ela pode sim exercer essas atribuições de trânsito, beleza? Então assim, ó, mais uma vez eu vou falar aqui para vocês. É uma lei relativamente tranquila, se você estudar, se você se esforçar. Eu vou colocar aqui
algumas referências, algumas indicações de leitura. E se você ler tudo direitinho, não vai ter nenhum problema. Pode confiar, beleza? Aqui no CEPEM a gente se preocupa em apresentar aquilo que realmente cai em prova, beleza? São 18 competências específicas, mas a gente não vai apontar tudo. A gente vai apontar aquilo que realmente mais cai em prova, beleza? Bom, pessoal, continuando com as nossas apontações, nós iremos agora apresentar aqui outras competências específicas da atuação da Guarda Municipal, né? Como a gente já havia destacado, uma palavra que é muito comum dentro do Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é proteção. Então vamos lá. Proteger o patrimônio. Aí aqui a gente vai ver o patrimônio em diversas esferas, né? O patrimônio histórico, o patrimônio ecológico, o patrimônio cultural, o patrimônio arquitetônico e o patrimônio ambiental, né? E aqui, ó, quando a gente fala de patrimônio ambiental, em algumas cidades, em alguns municípios brasileiros, existe um departamento específico, né, um departamento operacional específico para garantir a proteção do meio ambiente, né? Então os administradores dessas respectivas cidades ou municípios acabam criando departamentos operacionais dentro da própria Guarda Municipal que serão aí destinados à proteção do meio ambiente de forma específica, né? Aproveitando o gancho aqui para a gente fazer esse comentário, que é muito importante para que você entenda a dimensão, a grandiosidade do que vem a ser a Guarda Municipal, né? Um órgão autônomo que não pode ser entendido como uma pequena polícia militar ou qualquer coisa desse gênero. Por isso que a legislação genérica, né, de forma genérica, de forma geral, que apresenta em normas, que é a Lei 13.022, ela enfatiza que é uma instituição de caráter civil, né, e autônoma. Vamos lá, continuando. A proteção do patrimônio nessas diversas esferas aí. Inclusive por meio de medidas educativas e preventivas. Sempre caindo aí dentro desse mesmo aspecto intuitivo, né? Porque essa lei ela é muito intuitiva, principalmente da forma como a gente organizou nessa ordem, já se preocupando aí com o lado didático, né, da tua preparação. Então vamos lá, ó. A Guarda Municipal ela tem essa competência específica de proteger o patrimônio, né? Usando também para proteção, além daquela questão do exercício do poder de polícia administrativa, né? A utilização aqui de medidas educativas e preventivas. Outra competência é a interação com a sociedade civil, né? Você percebe aqui uma espécie de organização muito voltada à cidadania, né? Uma vez que a liderança da Guarda Municipal ou representantes da Guarda Municipal vão exercer aí, ó, governança, né, de maneira formal e vai fazer essa governança se materializar por meio de consulta prévia aos interessados, né? Que aí a gente tem diversos grupos na sociedade que são interessados em determinados assuntos, né? Por meio de quê? Das audiências públicas e dos conselhos gestores, né, desses colegiados que visarão aí a solução de problemas dentro da própria localidade, dentro da própria comunidade, com a finalidade de resolvê-los. Beleza? Então, outra competência específica da Guarda Municipal é justamente estabelecer parcerias com outros órgãos, né? Outros órgãos que não precisam ser necessariamente de segurança pública, mas que podem ser, ó, aqui, integrantes da União, integrantes do Estado e de outros municípios, né? Principalmente os limítrofes, né? Que são esses municípios que ficam aí na divisa, né? Entre dois municípios diferentes. Por meio de convênios e consórcios, sempre buscando aqui a prevenção, né? A ação preventiva integrada entre esses diversos órgãos. Então, outra como é que a gente pode falar? Outra ação, né? Outra característica aí da atuação da Guarda Municipal
Outra competência específica a gente pode destacar aqui, que é bem óbvia, bem intuitiva também, é o atendimento emergencial para prestação de socorro. E dando continuidade aqui, além daquela articulação que a gente acabou de fazer menção, né? Essa articulação aqui, ó, com outros órgãos, que deixa bem aberto, da União, do Estado e dos municípios, por meio de convênios e consórcios, que isso aqui também é uma coisa muito importante que a gente destaque, tá? Um instrumento utilizado para realizar aqui essas parcerias é justamente ou o convênio ou o consórcio, tá? Sempre visando aqui a ação preventiva. Então, além dessas parcerias aqui, a gente vai perceber que também existe a possibilidade aqui da Guarda Municipal estabelecer uma articulação, né, se articular com outros órgãos municipais voltados aí a políticas sociais. Enfatizando mais uma vez essa característica de um policiamento mais cidadão, né, policiamento no sentido administrativo da coisa, cidadão e voltado aos interesses da própria comunidade, né, da própria localidade. Então, ó, a Guarda Municipal pode se articular com esses órgãos municipais, né? Aí eu coloquei aqui o exemplo das secretarias. Que secretarias? Secretarias de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte e de Cultura, né? Sempre realizando aí um diálogo interdisciplinar sobre segurança municipal, né? E o que vem a ser um diálogo interdisciplinar, ó. Essa palavra aqui, interdisciplinar, primeiro diálogo, depois inter, para que a gente consiga compreender direitinho. Diálogo é justamente o ato de a gente discutir sobre determinada coisa. É A conversando com B sobre determinado assunto, né? E essa ideia de ser interdisciplinar significa dizer que esse diálogo, que essa conversa, que essa discussão vai envolver aí diversas disciplinas, né? E uma coisa óbvia, ó, a gente vê aqui a educação, a assistência social, nós vemos também aqui a saúde, vemos os esportes, vemos também a ideia da cultura, né? Que está sendo representado aí na figura das secretarias. E tudo isso voltado à segurança municipal, né? A diminuição da criminalidade, a redução de índices relacionados à segurança pública municipal, né? Você não pode esquecer desses detalhes. Claro, ressalvadas aí as competências do Estado e da União. Dando continuidade aqui às competências específicas, nós não podemos esquecer de destacar esse daqui, ó, que é figurinha carimbada de prova, né? Que é a ideia do encaminhamento dos autores de infrações. O que é que o guarda municipal vai fazer quando ele encontrar-se, né, dentro do exercício da sua função com autores de infração, né? Ele vai, se em flagrante delito, encaminhar o autor dessa criminalidade, né, desse crime especificamente falando, para o delegado, né? Vai levar até o delegado em flagrante delito, ele vai encaminhar essa pessoa que cometeu esse crime ao delegado, né? E além de encaminhar ao delegado, o guarda municipal, a instituição guarda municipal, o servidor guarda municipal, ele terá também que preservar o local do crime. Gente, é bom lembrar que aqui, ó, essa preservação do local do crime, ela não é obrigatória, né? Aí vai ter a conveniência e a oportunidade em que o guarda municipal vai precisar exercer essa função. Quando é que isso vai acontecer? Sempre que possível e necessário, né? Porque nós temos aí a figura também, por exemplo, da Polícia Militar. O guarda municipal se depara com uma ação criminosa, com uma infração, vamos dizer, diante de um local onde aconteceu um homicídio, preserva ali o local até a chegada da PM, entrega
a quem é de direito essa função, a PM, né? Passa para o PM e dá prosseguimento aí a todo o processo que envolve essa discussão. Outra competência específica da Guarda Municipal é contribuir no estudo de impacto da segurança local. Sempre que um empreendimento ele é construído, né, ou melhor dizendo, ele está sendo planejado aí, está sendo planejado para que possa ser instalado para um determinado fim. É interessante, né, que um município faça um estudo. E o município vai se utilizar das pessoas específicas preparadas para essa determinada função, mas poderá também contar com o apoio, né, com a colaboração da Guarda Municipal nesse estudo, né, esse estudo de viabilidade econômica e, enfim, tudo que envolve essa questão de construção. E sempre que a Guarda Municipal for acionada para colaborar com esse estudo, ela vai ter aqui que se basear no plano diretor municipal para realizar os seus estudos. Outra competência específica da Guarda Municipal é auxiliar na segurança, né? Uma coisa óbvia que a gente já falou muito aqui no bloco passado, né? A gente já destacou muito essa característica. Mas vamos lá, auxiliar na segurança de grandes eventos, né, eventos que precisem aí, além da presença da Polícia Militar, também da Guarda Municipal, e além disso, aí auxiliar na segurança de autoridades e dignatários. E quando a gente fala de dignatário, também é uma espécie de autoridade, né, que pode ser militar, pode ser eclesiástica, enfim, é uma pessoa que possui um alto cargo. A última competência aqui específica que a gente gostaria de destacar é justamente as ações preventivas na segurança escolar. Sempre seguindo esse gancho de policiamento cidadão, né, mais próximo ali da população, que conhece o município. A Guarda Municipal, mais uma vez aqui, tem essa competência específica de promover aí ações preventivas na segurança escolar. Sempre que ele for, né, que a figura do profissional de segurança pública municipal, né, investido aí no cargo de guarda municipal, sempre que ele estiver aí participando de uma ação preventiva na segurança escolar, ele vai ter que participar de ações educativas, né, envolvendo tanto o corpo docente, que são os professores, como também o corpo discente, que são os alunos. Sempre buscando aqui a construção ou a preservação pela paz na localidade, né, ali na comunidade. Bom, a respeito das competências, né, no que diz respeito à ação da Guarda Municipal, nós trabalhamos aqui as competências específicas, a competência geral, outros diversos aspectos aí dessa importantíssima instituição e que com fé, com foco, né, com dedicação, você vai conseguir conquistar a sua vaga. Bom, é o que nós tínhamos para esse bloco. Vai lá, aproveita mais uma vez para tomar um café, tomar uma água, né, fazer a leitura do material de apoio, resolver umas questões sobre os assuntos que nós trabalhamos até aqui, que vai ter aí no teu material, né? Inclusive você pode conferir. E daqui a pouquinho nós voltaremos, beleza? Não saia daí. CEPEM, seu sonho, nosso objetivo. Fala, meu querido aluno, tudo bem com você? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre a Lei 3.022. E nesse bloco nós iremos aí encerrar, né, o estudo dessa importantíssima lei. Agora nós iremos falar sobre algumas outras características que são altamente cobradas em provas, né? São assuntos, são detalhes que são altamente potenciais de prova. Então você não pode deixar de saber essas informações. Tranquilidade? Vamos ao que interessa. No artigo 7º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, nós temos lá um espaço destinado, né, à discussão
sobre o efetivo, né? O efetivo máximo. Ó, é bom destacar isso aqui, né? Não se trata de efetivo mínimo, porque o mínimo é facultativo, né? O prefeito ele pode aí oferecer, por exemplo, quantas vagas ele quiser em um concurso público, desde que não alcance aí o efetivo máximo, né? O que se é cobrado, o que se é apresentado pela Lei 13.022 é justamente esse detalhe. E quais são aqui os números máximos para o efetivo de uma guarda municipal? A primeira regrinha aqui que nós encontramos aqui em municípios que tenha até 50 mil habitantes, o efetivo máximo não poderá ultrapassar aí, o limite de 0,4%, certo? Naqueles municípios em que a população, né, ela for superior a 50 mil habitantes, né, for superior a 50 mil habitantes e menor que 500 mil habitantes, nós teremos aí um percentual máximo de 0,3% desse número aí, certo? No caso, entre 50 mil e 500 mil habitantes. Aí nós temos aqui a outra previsão legal, né, nessa legislação federal, que é quando a população, né, o número de habitantes, exceder aí os 500 mil habitantes, que será de até 0,2% desse número de habitantes. Beleza? Aí tem aqui uma primeira observação que você não pode, de forma alguma, esquecer, meu querido aluno. Que é justamente essa daqui, ó. No caso de redução de habitantes, o que é que vai acontecer se, eventualmente, por meio de um censo do IBGE, por exemplo, for constatado que o município já havia adotado o número máximo, vamos dizer, o número máximo em relação aos 500 mil habitantes, e de repente o número de habitantes dessa cidade simplesmente começou a diminuir, de modo que de 500 mil passou aí a ter, mais de 500 mil passou a ter aí, por exemplo, 200 mil habitantes, né? Uma coisa bem terrível aconteceu nessa cidade, né? Para tanta gente ir embora. Mas, enfim, voltando à nossa linha de raciocínio. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Né? Aí, a Guarda Municipal vai ter que readequar o seu número de efetivos, né? Para essa regrinha aqui do Estatuto Geral das Guardas Municipais? Não. O que é que a gente entende? A gente entende que se houver a redução de habitantes, o número de efetivos que já existia na Guarda Municipal, ele prevalecerá, né? Ele permanecerá da mesma forma, ele será preservado. Beleza? Que é muito simples. Outra característica aqui que a gente tem que destacar, que também pode ser cobrado em prova, e você como um bom concurseiro, um bom estudante, né, que se prepara aqui no cursinho preparatório do professor Everton Mota, né, o CPEM, não pode esquecer, que é justamente essa possibilidade aqui, ó, de compartilhamento dos serviços de uma determinada guarda municipal. Você vai encontrar isso no artigo 8º, né, e se aplica aos municípios limítrofes, né? E como é que eles vão desfrutar, por exemplo, do serviço da guarda municipal, de uma guarda municipal, né? Eles vão aí, ó, se utilizar de forma recíproca, ou seja, os dois municípios, né, ou 3 municípios, enfim, estão ali compartilhando uma única guarda municipal. Vamos dizer que essas 3 cidades hipotéticas, elas compartilham aí do serviço de uma única guarda municipal, né? Agora, para que isso aconteça, para que esse compartilhamento ele seja realmente efetivado, o que é necessário? É necessário que tanto um município como o outro, ou os outros envolvidos nesse processo, nesse interesse, eles aí acabem estabelecendo um consórcio. Lembre que o texto de lei é claro lá no artigo 8º, ó. Tem que ser mediante o quê? Consórcio. Beleza? Não vai vacilar, não seja bizonho não. Beleza, estamos aqui terminando
nosso bloco. Nós estamos encerrando a discussão dessa lei extremamente importante. Você não pode vacilar. Continuando. Nós também temos que lembrar das exigências básicas, né, para a investidura nesse cargo de guarda municipal. Então, ó, o que é que nós temos lá como exigência no artigo 10? Que é muito cobrado também em prova. Isso aqui é extremamente importante, ó. O número efetivo, né, o número de guardas municipais efetivos e as exigências para o cargo costumam cair muito em prova. Então você tem que sair daqui afiado. Tem que revisar, tem que olhar o material aí que a gente está disponibilizando. Material aí de altíssima qualidade, que eu preparei com muito carinho para você, meu aluno. Então vamos lá. Ó, quais são as exigências básicas? Vem a questão óbvia, né? Nacionalidade brasileira. Só que essa nacionalidade aqui, brasileira, o texto de lei ele não é claro. Ele não se aprofunda, por exemplo, dizendo que deve ser um brasileiro nato ou naturalizado. Apenas pede o status de quê? De brasileiro. Logo, ele não questiona se é uma nacionalidade primária ou se é uma nacionalidade aí secundária. A única coisa que se exige é que seja brasileiro, certo? Então você tem que ter isso em mente, porque pode vir uma questão dizendo que é exigida a nacionalidade de brasileiro nato, status desse vínculo político administrativo, né? Como sendo obrigatório o primário, você vai dizer não. A lei não exige especificamente esse tipo de vínculo não em relação à nacionalidade não. Beleza? Isso aqui é muito simples. Outra coisa, a exigência de idade mínima de 18 anos. Também isso aqui é muito intuitivo, muito fácil. O gozo dos direitos políticos, a quitação dos deveres, né, das obrigações militares e eleitorais. E uma coisa muito importante aqui, né, que é a comprovação aí da efetiva idoneidade moral, né? O que é que vem a ser isso, professor? É justamente a ideia de que a pessoa que vai exercer o cargo de guarda municipal, ela tenha aí a sua reputação moral, né, diante da sociedade, realmente inquestionável, né? Porque qual é a função que ele vai exercer? Né? Vai lidar aí com a criminalidade, vai lidar aí com situações altamente conflituosas, né? E ele precisará realmente ter esse caráter, esse perfil idôneo, né? Esse perfil aí irretratável, por assim dizer, inquestionável em relação às suas obrigações morais e até mesmo legais. Beleza? E como é que essa característica de ser idôneo ela vai ser comprovada? Ela vai ser comprovada tanto por meio de uma investigação social, né, que vai ser realmente exercida, dependendo do município, por um órgão, por um agente específico que vai até a sua cidade, ou se você realmente faz parte da cidade, não está prestando concurso para guarda municipal, vai ali examinar a sua conduta, né, vai ali na sua vizinhança. Porém, a legislação, a Lei 13.022, ela destaca que essa investigação social ela estará atrelada obrigatoriamente às certidões negativas, né? As certidões que serão expedidas. Expedidas por quem, professor? Pelo Poder Judiciário. E aqui a gente tem que entender, ó, que será o Poder Judiciário em escala federal, em escala estadual, né? E, enfim, temos que lembrar desse detalhe, né? Não é só em escala estadual, não é só em escala federal, né? Envolvendo todas as escalas relacionadas ao Poder Judiciário. Aí tem um outro detalhe aqui que também é muito recorrente em prova, ó, é que a Guarda Municipal, né, é de carreira única por funcionários, por servidores efetivos, né, contratados por meio de concurso público, e que também possuem aí a possibilidade de plano de cargos e salários, né?
Outra observação muitíssimo importante, que daí vai depender muito do edital para o qual você está se preparando, que é em relação à guarda municipal feminina, né? A figura da mulher, né? Que mulher é simplesmente extremamente importante para a nossa sociedade, né? Com o seu carisma, com a sua força. Você, minha querida aluna que está aí assistindo essa aula, precisa entender que o percentual mínimo, né, das guardas municipais femininas vão ser estabelecidos por meio aí de uma lei municipal específica. Daí você vai ter que analisar no teu edital, se o teu edital ele trata, né, sobre a lei de criação lá da guarda municipal dentro do município, sobre o detalhamento operacional, se tem estatuto da guarda municipal dentro do município, se tem já um código aí de conduta dentro do próprio município, que inclusive daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre, né? E você vai ter que analisar tudo isso e talvez lá na questão se cobre justamente de acordo com a legislação municipal, né? O percentual mínimo que geralmente aí varia entre 10% até mesmo 30%, né? Eu não vou colocar isso aqui porque é a nossa base aí de análise e o início aí da nossa discussão, né? De onde nós partimos é a Lei 13.022, dentro desse aspecto aqui. Mas eu estou aqui já te sensibilizando para que você observe esse detalhe, veja o seu edital, certo? Se cobra a legislação específica do teu concurso aí para a Guarda Municipal. E vamos lá. Dando continuidade aqui a um outro aspecto que é extremamente importante quando nós falamos da Lei 13.022, que é justamente sobre a capacitação específica, né? Para exercer a função de guarda municipal, você precisa ser preparado tecnicamente para oferecer esse serviço à população, né? Não pode simplesmente fazer uma prova, comprovar aí a capacidade intelectiva, né, ou intelectual e simplesmente ir para a rua atuar, né? A gente sabe que para lidar com o público, para lidar com essas situações que exigem um alto nível de controle, né, emocional, e até mesmo ali a aprendizagem de resolver certos conflitos, a gente não pode simplesmente fazer a prova e simplesmente estar lá dentro, né? Por isso que se exige um currículo compatível, né? Compatível com o quê? Com o que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, a famosa SENASP, ela apresenta. Apresenta onde? Apresenta por meio da Matriz Curricular Nacional para as guardas municipais, e que apresenta uma carga horária mínima de formação para as guardas municipais, né, de 470 horas aula. Esse é o mínimo, beleza? Essa formação é muito importante, né, que você entenda que para exercer a função de guarda municipal, você precisa aí de uma capacitação específica, uma formação, que é justamente aqui o que a nossa próxima pontuação vai explicar direitinho para você. Vejam. Os centros de formação, eles serão um momento aí, né, a organização municipal ou a escola responsável pela formação e pela capacitação específica das guardas municipais, né? E como é que os centros de formação eles se organizam? Quais são as possibilidades envolvendo os centros de formação de acordo com o artigo 12 da Lei 13.022? Pronto. A criação desses centros de formação, assim como a criação da própria guarda municipal dentro do âmbito municipal, né, do município, é o que? Facultativa. Certo? Então você tem que entender, não é uma criação obrigatória, né? É uma criação que facultativa. Então o chefe do Poder Executivo Municipal vai ver aí a conveniência, a oportunidade, a viabilidade econômica e vai decidir se vai querer criar ou não um centro de formação específico para a guarda municipal. Um outro detalhe aqui, é que o centro de formação ele pode ser compartilhado, assim como a guarda municipal, certo? Esse centro de formação ele pode ser compartilhado com outros municípios, né? Então a lei não diz se são municípios limítrofes, né? Como vem aqui no caso, desse compartilhamento dos serviços da guarda municipal. Então você vai ter que saber diferenciar.
aqui o compartilhamento dos serviços da Guarda Municipal indica que deve ser, ó, limítrofe, né? Tem que ser vizinho, tem que ter aí uma espécie de fronteira, né? Uma divisão entre uma cidade e outra. Já no caso do compartilhamento aqui dos centros de formação, a lei não é específica, né? Ela não diz que deve ser limítrofe. Então, pode ser outros municípios, ainda que ele não seja limítrofe. Beleza? Outro detalhe importante é que aqui, ó, o único instrumento que realiza essa parceria, que possibilita esse compartilhamento dos serviços da Guarda Municipal, é justamente o consórcio. Já no caso do compartilhamento dos centros de formação para a Guarda Municipal, ele pode acontecer tanto por intermédio de convênios, como também por intermédio de consórcios. Então, essa é outra diferença aí que você deve estar atento. Dando continuidade aqui, ainda a respeito dos centros de formação, nós temos que entender que existe essa possibilidade, né, do Estado, o próprio Estado, ele manter um determinado centro de formação e centralizar, né, criar um instituto que faça com que todas as guardas municipais de uma determinada região ou até mesmo do município possam fazer lá o curso de formação de sua guarda municipal ou de aperfeiçoamento, né? Não só um curso de formação ali para dar posse, mas de aperfeiçoamento, de treinamento constante, de atualização, né? Enfim, o Estado ele pode manter um centro de formação, né? Só que tem um detalhe, existem aqui, ó, algumas vedações, algumas proibições, alguns detalhes que você precisa entender, né? É que para que esse centro de formação ele venha existir, de acordo com a Lei 3.022, o Estado ele não poderá utilizar esse mesmo centro de formação para realizar, por exemplo, a formação, o treinamento e aperfeiçoamento das forças militares. Nem o contrário, não pode usar um determinado centro de formação militar, por exemplo, do Corpo de Bombeiros Militar, ou até mesmo da própria PM, para treinar um guarda municipal. Não pode ser esse mesmo ambiente, né? Atualmente existe aí alguns questionamentos sobre esse ponto da lei, mas o que a lei apresenta é isso aqui e é isso aqui que você deve levar para a sua prova, tá bom? Cuidado, nós temos que ser objetivos no nosso estudo para também não adquirirmos aí tanta informação que não nos leve ao ponto principal, que é colocar o xizinho no lugar correto na hora da prova. Vamos lá. Outro detalhe, a representação em nível federal, né? A Guarda Municipal, como uma das poucas instituições no Brasil, ela tem aí a representatividade em escala federal, tanto no Conselho Nacional de Segurança Pública, que envolve aí todos os outros órgãos desse gênero, como também aí dentro do Conselho Nacional das Guardas Municipais, né? A Guarda Municipal, por meio desse dispositivo legal que estamos estudando, que é a Lei 3.022, conseguiu uma coisa que as polícias civis, até o presente momento, nunca conseguiram, né? Que é criar um estatuto único para as polícias civis. Cada estado tem o seu, né? Mas apenas a Guarda Municipal conseguiu algo tão fantástico, né? Isso é uma coisa que realmente a gente admira. Bom, pessoal, nós vamos agora falar sobre as últimas duas pontuações que nós precisamos fazer a respeito da Lei 3.022, que é justamente falar a respeito do controle e sobre o direito do recolhimento isolado. O que acontece? Quando nós falamos de controle, nós estamos falando justamente sobre aqueles órgãos que são próprios, permanentes e autônomos, né? Eles são, dessa forma, denominados porque exercerão algumas atribuições que são extremamente importantes para o controle da ação da Guarda Municipal enquanto instituição, e de seus servidores também. Quais são essas atribuições? Né? As atribuições aí de fiscalização, de investigação e de auditoria, sempre envolvendo o trabalho aí da Guarda Civil Municipal, ou da Guarda Municipal, como você acha melhor. Então aí nós temos aí pelo menos 3 níveis de controle, né? Nós temos o controle interno, o controle externo e o controle social da ação da Guarda Municipal. Como é que acontece isso, Roberto? Vamos lá. O controle interno
ele é exercido pela corregedoria, né? E quando é que a corregedoria, inclusive o próprio nome já é bem sugestivo, né? Corregedoria, vem de corrigir, né? Então, ó, a corregedoria, ela sempre vai ser criada quando o número de efetivos da Guarda Municipal for superior a 50. Ou quando essa Guarda Municipal, independentemente da quantidade de guardas, fizer uso de arma, né? E como é que a corregedoria ela vai exercer aí o seu papel de fiscalização ou de investigação a respeito da ação de seus integrantes? Ela vai exercer essa investigação e fiscalização com base em um código disciplinar próprio, né? Que obviamente vai ser proibida a utilização de um regulamento disciplinar militar, né? Como a gente já havia falado. Mais uma vez afirmando aí, ó, a autonomia da Guarda Municipal enquanto instituição. Beleza? Bem tranquilo aqui. E o órgão que vai ser responsável aí pelo controle externo da ação da Guarda Municipal é a ouvidoria, né? Que é justamente o contato que vai haver de forma direta entre a instituição e o povo, né? E não só um contato no lado pejorativo da coisa, negativo da coisa, né? Mas até mesmo para realizar sugestões, elogios, enfim. A ouvidoria ela existe para isso e exerce aqui o controle externo da ação da Guarda Municipal. E nós temos também aqui o controle social. Quem é que vai exercer o controle social? Os conselhos gestores, por meio de colegiados, né? Então vai ser ali composto um conselho com várias pessoas de diversas áreas aí da sociedade, inclusive da administração, né? Que vai aí exercer esse grupo de colegiados. Beleza? E a nossa última pontuação aqui para encerrarmos, né, desculpa, esse nosso momento aqui, pontuando os destaques do Estatuto Geral das Guardas Municipais, é justamente aqui falando sobre o recolhimento isolado que está predisposto, está lá sendo apresentado no artigo 18 do Estatuto Geral das Guardas Municipais, né, dizendo que o guarda municipal ele terá aí direito ao recolhimento isolado dos outros presos antes da condenação definitiva, né? Um dispositivo muito importante, porque vamos supor que um determinado guarda municipal acabe cometendo uma infração e ali no período ainda de investigação, em que não aconteceu uma condenação definitiva ou trânsito em julgado, ele esteja aí dentro de um determinado órgão que faz, que recolhe, né, as pessoas que são infratoras. E de repente ele vai encontrar ali com pessoas que ele já abordou na rua, com pessoas aí que ele já de repente fez até o uso progressivo da força, né? Então é basicamente isso aqui, né? Uma lei muito tranquila. Se você ler, se você pegar esse resumo aqui e ficar sempre vendo ele com uma certa frequência, lendo os textos de lei, lendo o material de apoio, você não vai errar nenhuma questão, beleza? Para você ter noção de como as questões elas são bem simples diante do que a gente apresentou e da forma também que a gente trabalhou, né, bem cuidadosa, você vai ver aqui na tela algumas questões comigo, certo? E eu vou apresentar aqui como é simples, né? E o nível da prova, o nível de exigência a respeito desse conhecimento vai ser esse aqui, beleza? Vamos à tela? Então, pessoal, tá aqui meu Instagram, tá? Se alguém tiver alguma dúvida pode falar diretamente comigo. E vamos lá. Vamos para as questões. Primeira questão aqui. Deixa eu ver se tem letra E. Não tem, letra D. Ó, com base na Lei 3.022, que institui o Estatuto Geral. Tá errado aqui, né? Vou até cortar aqui a gravação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior
e nessa oportunidade nós iremos falar aqui sobre alguns aspectos gerais do cargo de guarda municipal. Esse tópico é extremamente importante para você que está se preparando para a Guarda Civil Municipal da cidade de Gravatá. Então, nós dividimos aqui as nossas pontuações em duas partes. Na primeira, nós iremos falar sobre algumas legislações que você precisa ter conhecimento. E na segunda parte, nós falamos aqui basicamente sobre as atribuições. A primeira parte, nós iremos destacar ali de início o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, que fala a respeito da possibilidade dos municípios constituírem as suas guardas municipais para a proteção dos seus bens, serviços e instalações. E ainda falando sobre o artigo 144, é nesse ponto aqui que você precisa entender que, embora a Guarda Municipal não seja considerado um órgão de segurança pública, propriamente dito, ele está ali dentro da estrutura da segurança pública. E além desse conhecimento aqui, é importante que você saiba também e entenda e se aprofunde e gaste tempo aí lendo, estudando de forma mais profunda a Lei 3.022, que é a lei em escala federal que trata sobre as normas e os aspectos gerais para a criação das guardas municipais em todo o território nacional. Então, quando um município ele decide aí realizar a criação de uma guarda municipal, essa lei aqui, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 3.022/14, que vai apresentar todos esses aspectos técnicos. E sabendo da importância dessa lei, o CPEM ele preparou aí um encontro para tratarmos sobre essa legislação. Lá nós aprofundamos mais o conhecimento a respeito das atribuições, a respeito dos princípios de atuação, a respeito das proibições aplicadas aí à estrutura hierárquica da Guarda Municipal. Lá nós aprendemos também como acontece todo esse processo de criação. Nós aprendemos lá também a respeito do estabelecimento do controle da Guarda Municipal, o controle interno, o controle externo e o controle social. Nós aprendemos lá também quais são as atribuições da Guarda Municipal de forma mais aprofundada. Aprendemos quais são as exigências para que você venha a ser um guarda municipal. Então, todos esses aspectos de forma genérica, eles estão sendo trabalhados aqui dentro desse ponto tão importante que é a 3.022. Beleza? Além disso, você precisa ter um conhecimento aqui do artigo 9º da Lei de Criação do Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP. É a Lei 3.675 de 2017. Então, lá no artigo 9º, você vai encontrar aí a disposição do Sistema Único de Segurança Pública e a apresentação daqueles órgãos que fazem parte da ação operacional do Sistema Único de Segurança Pública, que inclui dentro aqui do SUSP, dentro da questão da estrutura da segurança pública, a própria Guarda Municipal. Por isso que essa legislação aqui, esse ponto específico que é o artigo 9º, é extremamente importante aí para que você possa dar uma olhada. Beleza? Dando continuidade aqui, um outro documento que pode aí te ajudar na compreensão de forma mais específica a respeito da ação da Guarda Municipal, das atribuições e das normas técnicas, é justamente o Livro Azul, um livro que foi recentemente lançado agora em 2019 e que trata justamente sobre os conceitos de segurança pública no âmbito municipal. Então você vai dar aí uma lida, vai separar um momento aí para que você realize a leitura desse material, a fim de que você compreenda como é que todo esse processo que nós estamos aqui elencando, ele funciona. Além do Livro Azul, seria interessante que você fizesse também aqui, uma leitura no artigo 99 do Código Civil, É justamente nesse ponto dessa legislação que nós aprendemos o que vem a ser aí os bens públicos, Tanto aqueles que são de caráter comum, como aqueles que são de caráter especial, como também os de caráter dominial ou dominical, Os de uso comum são os rios, os mares, as estradas. Os de uso especial são os edifícios, são os terrenos aí da administração pública. E os de uso dominial ou dominical
é justamente todo aquele tipo de bem público que está relacionado ao patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. Beleza? Uma outra legislação que também seria extremamente importante aí que você desse uma lida, desse uma folheada, visse a estrutura, principalmente no que diz respeito aí aos princípios de atuação, no que diz respeito aí às sanções disciplinares, é justamente aqui, ó, a Lei Municipal 3.423, de 28 de dezembro de 2007. Né? Essa é uma lei municipal da cidade de Gravatá, que trata justamente a respeito da criação e do regime jurídico e disciplinar dos integrantes da Guarda Municipal. E, além disso, lá dentro ainda da Lei 3.022, e inclusive aqui dentro dessa legislação, que é a 3.423, nós iremos encontrar aí as atribuições, né, que está extremamente relacionada ao conhecimento de proteção, né? Tanto a proteção dos bens como a proteção dos serviços e também das instalações municipais, né? E a proteção exercida pela Guarda Municipal ou pelos seus servidores denominados dessa mesma forma, né, os guardas municipais, ela vai além, né, muito além do que o conhecimento propriamente dito aqui dessas palavras quer expressar, né? Porque nós temos aí a proteção também do patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e todas essas questões, inclusive a proteção das pessoas que se utilizam desses bens e serviços e instalações em âmbito municipal. Todos esses aspectos eles são aprofundados aqui, ó, nessa legislação que é a 13.022. Então, para que você tenha mais noções a respeito dessa atribuição que é tão importante para a nossa sociedade, para que você entenda todas essas nuances, né, todo esse desenvolver, né, toda essa ideia a respeito aí da criação da Guarda Municipal, é extremamente importante que você preste atenção nesse bloco específico que nós estamos falando, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, né, a Lei Federal 13.022, e lá nós realizamos um detalhamento mais aprofundado a respeito desses aspectos que são cobrados aqui nesse tópico do teu edital. Beleza? Então, o que nós tínhamos aqui para apresentar de forma bem objetiva eram justamente aqui essas legislações, esses conceitos básicos, que são inclusive apresentados aí pela própria Constituição. E no decorrer aí do estudo da 13.022, você vai entender como é que toda a questão aí da Guarda Municipal, ela funciona. Beleza? Então, o que nós tínhamos para falar aqui nesse tópico, né, nesse nosso bloco, era basicamente isso. Aproveita agora essa pausa que a gente vai dar e vai lá, toma um café, toma uma água, certo? E se prepara para nós continuarmos aqui o nosso estudo. E é isso, pessoal. CPEM, o seu sonho, o nosso objetivo. Estamos juntos e vamos rumo à aprovação. Valeu!